Vamos lá, vem comigo. Tema de hoje: equilíbrio financeiro, simplicidade, sabedoria e fé. Eu começo fazendo uma revisão do que eu ensinei aqui no domingo passado. Tema do domingo passado: assuma o controle financeiro e aproveite a vida sem estresse. Tem muita gente que está vivendo uma vida ruim, uma vida apertada, uma vida difícil, porque é muito difícil quando a gente está debaixo de dívida. É muito difícil quando estamos apertados financeiramente, não conseguimos nem sequer mirar alguma coisa para sonhar na vida. E aqui começamos a ensinar sobre a importância de você assumir o controle financeiro. Note, a importância de você tomar uma atitude. A primeira delas ensinada foi para você se esforçar. Esforce-se. Então, imagina a tranquilidade que é você viver uma vida sem dívidas. Uma vida com aquele prazer de alcançar um sonho planejado. Olha que coisa gostosa. Então, você note que os nossos sonhos, os nossos desejos, eles estão dependendo do nosso esforço para serem realizados. Porque não adianta você ficar sonhando sem pôr a mão na massa, porque Deus não abençoa a preguiça. Então, assuma o controle financeiro, faça contas, comece a controlar-se, além de controlar as suas finanças. É isso que nos ensina lá em Provérbios 13, versículo 4. Já vimos isso domingo passado aqui. Segundo conselho que demos foi: fuja das dívidas. Note a palavra fuja. É importante você fazer uma reserva de emergência. Porque quando você foge das dívidas, você começa a guardar. E quando você começa a guardar, você começa a ter reserva para situações de emergência, porque muitas das nossas dívidas podem começar acidentalmente. Quebrou a geladeira, não tem dinheiro, toma dinheiro emprestado e conserta, porque senão nós vamos passar fome, vai ter problema. Então nota que determinadas situações precisam de uma reserva. Quebrou a geladeira, problema no carro, deu pane na parte elétrica. Quer ver um trágico? Morreu alguém próximo. Gente, é caro morrer hoje. É caro. Então, meu irmão, se você está aí muito apertado financeiro, olha para o pessoal aí do lado e fala: não morra, tá? Você, quem é da tua família, fala: não morra, não morra, por favor. Porque precisa ter uma reserva, e se você não tiver reserva, vai acabar fazendo empréstimos. Por isso, o terceiro ponto: poupe. Ajuntar aos poucos, poupar pequenas quantias, e um detalhezinho interessante que você pode começar a poupar agora. Eu digo isso porque eu desafiei aqui domingo passado, coloquei até uma tela aqui, mostrando se você economizar 10% do seu salário, 20%, 50%, quanto que isso é importante para a sua vida. Eu sei que, por exemplo, alguém fala: mas economizar 50% do salário, como é que é isso? Como é que é isso? Para os nossos filhos. A gente tem que chegar para os nossos filhos e falar: escuta aqui, você mora aqui de graça, não paga luz, não paga água, tem o seu salário, no mínimo 50% você é obrigado a guardar. Então a gente ensina essas coisas para que eles possam poupar e ir criando isso como cultura. Mas talvez você fale: está muito difícil eu começar agora com 10%. Então não espere você poder poupar 10% para começar a poupar. Começa hoje. Vamos lá, gente. Começa com R$50. Poupa. Começa por aí. Nosso primeiro depósito de poupança que nós fizemos foi R$100. Mas fizemos. Alguém tem que começar por algum ponto. Então, é importante a gente começar a poupar pequenas quantias, principalmente quando você tem alguma quantia extra, de repente alguma coisa extra que teve para você. Por exemplo, chegou agora, tem o 13º. Por que você já estava contando com o 13º? É um bônus, não é para contar. Isso tem que ser extra. Teve um aumento de salário, por exemplo. Você teve um aumento de salário, sei lá, separa 50% do aumento, que é pequenininho, do aumento, 50% dele, você vai colocar nas suas despesas para dar aquele alívio, mas 50% dele você poupa. Começa a poupar pequenas quantias, que a Bíblia mesmo nos ensina
lá em Provérbios 13, 11, que aquele que junta aos poucos, é o que a Bíblia nos ensina, o que junta aos poucos, na linguagem da minha avó, é de grão em grão a galinha enche o papo. Mas é isso mesmo, de pouquinho em pouquinho você cresce. E no quarto ponto nós falamos, confie no cuidado de Deus, porque Deus nunca nos abandona. O que Ele quer apenas é que a gente ande nos princípios dEle, é isso que Ele espera de nós. Então vamos lá, o tema de hoje, equilíbrio financeiro, simplicidade, sabedoria e fé. E eu começo lendo 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7, diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, Eliseu era um profeta: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada. Na verdade não é que ela não tinha nada, além de uma vasilha de azeite. Então ela tinha algo. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Eu gosto dessa expressão, fecha a porta, que me lembra Jesus falando quando a gente vai orar em secreto: fecha a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Até aí, amém. Eu compartilhei com os homens aqui da Carisma na sexta-feira esse texto, e depois entrei para alguns pontos que não são os pontos que eu vou tratar aqui com vocês. Mas é interessante como nessa história, o marido dessa mulher, ele era um pregador, vamos colocar assim, ele era um servo dos profetas, profeta maior ali que a gente tinha era o Elias, que subiu aos céus e ficou Eliseu no lugar dele. Eliseu agora, que é o grande profeta ali, e este homem, que era um homem de Deus, dedicado ao Senhor, que vivia certamente de modo santo, era um profeta, mas morreu sem deixar nada para sua mulher. É interessante como algumas pessoas não se preocupam com o seu futuro. Quantos homens casados nós temos aqui? Desculpa a situação dramática que eu vou te colocar. Mas se você partir nessa semana, como é que fica a tua mulher? Como é que fica teus filhos? Com quais recursos você vai deixar para eles? A gente nunca pensa no dia da morte. Quantas mulheres casadas temos aqui? Se você partir, o que você deixou para a sua família? Às vezes a gente não para pensar no que nós podemos trabalhar juntos também. A importância que tem de nós sentarmos, fazermos planos, organizarmos a nossa vida. Muita gente não faz reserva, e é assim com a maioria das pessoas até hoje. Então, eu tenho certeza que você gostaria de se prevenir e ter uma vida muito mais estável, de modo em que você possa ter mais tranquilidade e segurança. Para isso, tem alguns conselhos aqui para você que eu tenho certeza que se você ouvir, der ouvidos, colocar em prática, inseri-los na sua vida vai ser uma vida estável. Vamos lá, primeiro deles: viva uma vida mais simples.
O que eu quero dizer com viver uma vida mais simples? Meu irmão, viva abaixo do que você ganha. Nós temos a mania de gastar tudo que entra, e alguns gastam mais do que entra, ou seja, você acaba vivendo a sua vida com uma parte do dinheiro do banco, que não é dinheiro seu. Então, você precisa aprender a viver com menos, e não autoconsumir tudo aquilo que você produz. Porque se você ainda vive uma vida de necessidade, vamos colocar a palavra pobreza aqui mesmo, você não vai sair da pobreza ostentando uma vida cheia de pompa. Esse é o engano de muita gente. Deixa eu colocar o texto bíblico primeiro. Em Provérbios 13, versículo 7, e aqui eu coloquei a versão da Bíblia, a mensagem, fala assim: a vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia. São aqueles que querem parecer ricos, mas não têm nada. Mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Tem gente que parece que não se contenta com o que tem. E aí eu entendo que algumas pessoas, debaixo de alguma crise, a pessoa se sente frustrada e tenta preencher o seu vazio comprando alguma coisa para suprir aquilo. Talvez uma crise que essa pessoa tem gerou uma ansiedade tão forte e ela acaba comprando coisas que não precisa. Mas olha a instrução bíblica, o que ela nos fala. Em Eclesiastes capítulo 6, versículo 9, eu uso agora a tradução da Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim: é muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Irmão e irmã querida, eu não estou aqui dizendo para você não ter sonho. Não é isso, não é isso. Por exemplo, se você tem o sonho de uma casa nova, você tem o sonho da sua casa própria, maravilha, meu irmão, continue com esse sonho e faça um planejamento para se chegar até ele. Mas o que eu quero te mostrar é você valorizar o que você tem hoje. Valoriza o carro que você tem hoje, mesmo que esteja velho. Ele é velho, mas te leva para tudo quanto é lugar, não é? Não seja aquele saco sem fundo, que está sempre querendo comprar coisa nova o tempo todo. Quando eu falo aqui sobre levar uma vida simples não é uma vida de carência, não é isso que eu estou falando. O caso é que a nossa geração confunde fartura com desperdício. Foi o que o Rui falou agora há pouco aqui com a gente. As pessoas, o Rui, por exemplo, citou do desperdício de alimento que existe hoje na nossa nação, e principalmente aqui em São Paulo nós estamos falando isso. Mas aqui eu vou além dos alimentos. Quantos celulares quebrados, antigos, que não funcionam mais, você tem na tua casa? Só para você ter uma ideia. Olha quanta coisa a gente vai acumulando, comprando novos, quando isso é apenas uma questão de desperdício. Não tem nada de errado em, por exemplo, você ter um carro novo. É um direito que você tem, você juntou para aquilo, você trabalhou para aquilo. Mas é interessante, eu conversava com um dos meus filhos, que estuda bastante a área financeira, e ele me falava que o ideal é que o seu automóvel represente em torno de 10 a 20% de todo o seu patrimônio. E não é o que acontece com a maioria dos brasileiros. Para alguns brasileiros, o seu carro é a coisa mais cara que ele tem hoje. Lembrando que é um valor que vai degradando. Então, se você se preparou, organizou sua vida, realizou um sonho sem dívida, fique bem, curta o seu momento. Mas se você está querendo adquirir coisa por pura ostentação, só para se sentir superior, isso é tolice. Meu irmão, vamos jogar bem aberto? Vou usar aqui uma frase que não é minha, que eu gosto muito desse rapaz que usa essa frase: para de ser dublê de rico. Já viu dublê de rico? O cara tem pose de rico, panca de rico, se veste como rico, e a hora que você conhece, vê que ele é um endividado, não é um rico.
E essa ostentação é para quê? Só para mostrar para os outros. Você realmente precisa disso para mexer com a tua autoimagem? Se você fica gastando com besteira, você nunca vai ter um patrimônio financeiro. Guarda bem, você não é rico por causa do relógio que você usa. Você não é rico por causa do carro que você dirige. Você não é rico por causa daquele tênis caro que você comprou. A riqueza de uma pessoa equivale ao seu patrimônio, o que de fato é estável na vida dela. Agora, se você vive gastando dinheiro o tempo todo, meu irmão, você nunca vai deixar de ser pobre. Você vai ter uma vida sempre devedora, uma vida sempre faltando algo. Você precisa de uma estabilidade, você precisa de alguma coisa estável atrás de você. O que é isso? Seu patrimônio. Para chegar lá, ponto 2. Dedique-se ao seu trabalho e dê o seu melhor. Dê o melhor de si para crescer. Não dá para crescer financeiramente se você não gosta de trabalho. Vai crescer, então, agora, quando eu falo gostar de trabalho, eu não estou dizendo o seguinte, não, todo dia eu vou para o meu trabalho, desde que eu tinha meus 14 anos de idade, meus 16 anos de idade, eu vou lá para a empresa. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de você fazer cursos. Eu estou falando de você se ampliar. Eu estou falando de você ser o melhor na sua área, no melhor que você pode dar de você. Não o melhor com relação aos outros, mas o melhor de mim. Se eu estou dando 100% de mim na minha área, o que eu posso fazer para ficar melhor nessa área? O que eu posso fazer para crescer mais nessa área? O que eu posso fazer para ganhar mais know-how no que eu estou fazendo? Por isso que nós precisamos ler bastante, dedicar bastante tempo para crescimento, cursos novos, repensar a vida. Vai crescer, meu irmão. Muito diferente do que alguns falam por aí, olha, não manda seu filho na faculdade. Eu estou falando, vai você para a faculdade, vai você fazer curso. Filho também, é obrigação. Tem que fazer faculdade, tem que crescer, faz uma pós, vai fazer cursos extras. Se talvez a sua carreira não tenha nada a ver com cursos de faculdade, faça outros cursos. Tem um monte de cursos online também que pode te ajudar a dar aqui um know-how acerca de um ponto apenas que você precisa crescer. Mas se expanda, meu irmão. Cresça, meu irmão. Aprenda coisas novas. Aprenda uma língua nova. Aprenda a trabalhar com áreas que você não conhece muito bem. Vai expandir você, vai crescer. Como a Bíblia diz, alarga a tua tenda. Vai ser maior. Vai melhorar. Vai aprender algo novo. Provérbios capítulo 13, versículo 11, diz assim: a riqueza que é fácil de ganhar, está na Nova Tradução na linguagem de hoje, é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Quem ajunta aos poucos, terá cada vez mais. Nota aqui que ele fala de uma renda difícil de ganhar. Quando você tem um dinheiro que foi difícil de você ganhar, você pensa 2 vezes para gastar aquilo. Então, você precisa economizar, mas de repente você olha para o seu salário ainda é pequeno. Você tem que ser sincero, você fala, poxa, realmente eu ganho pouco. O que eu posso fazer se realmente eu ganho pouco? Você precisa acabar com essa mentalidade de comodismo debaixo da CLT. Você tem lá o seu salário, respeite o seu salário, dê o melhor do que aquilo, mas, meu querido, busque rendas extras. Busque alguma outra fonte de renda para você. Você precisa fazer mais coisas. Aí você fala, Nédio, mas isso é muito duro. Ué, a gente é pobre, irmão. É assim. Esses dias, eu acho que foi o Gernando que estava brincando lá, nós fomos comer aqui na nossa hamburgueria, e ele foi pedir um nugget, né? E ele falou, me dá um nugget. Eu falei, acho que os meninos nem sabem o que é isso. Aí o outro falou, não, é aquele negócio de engraxar, tal. Eu falei, sei muito bem. Aí perguntou, mas você sabe o que é? Eu falei, mano, eu já fui engraxate. Claro que eu sei o que é isso. Já fui engraxate, já fui jornaleiro, já carreguei esses ferro velho de rua, tá? Sabe esse cara com carrinho? Eu já fiz isso, e não tenho vergonha. Já fui flanelinha, em frente ao cemitério da Cachoeirinha. Dia de finados é uma maravilha.
cuidar de carro em dia de finado, ganhava uma graninha muito boa, entendeu? Então, trabalho desde os 11 anos de idade, não tem coisa ruim não. Agora, quando dá para fazer alguma coisa extra, vamos fazer. Se você pode fazer alguma outra coisa, vai fazer. Você não pode desistir. Quer aprender uma coisa, se vira, vá atrás. Eu não tinha dinheiro, por exemplo, para aprender, eu queria aprender a falar inglês. Não tinha dinheiro para isso. O que eu fazia? Todo mundo ouve música, eu vou decorar a letra da música, comprei um dicionáriozinho, ficava pegando em revista alguma coisa, a letra da música, e decorando aquilo, e fui ganhando vocabulário. Não durou muito tempo, não. Foi mais ou menos uns 3 anos, mais ou menos, ou talvez até 4 anos, mais ou menos, eu já estava na cara de pau virando intérprete já. E eu era cara de pau mesmo. Quando eu comecei a aprender o inglês um pouquinho melhor, uma das coisas que eu fazia, vestia uma roupinha bonitinha, o máximo que dava, minha mãezinha me ajudava sempre assim, né, para ir bonitinho, para não parecer que estava roubando e que era maloqueiro, tá? Porque eu estou vindo da Cachoeirinha, imagina. Então eu ia lá para o centro de São Paulo, tinha uma rua ali no centro de São Paulo, onde antigamente tinha umas lojas de pedras preciosas do Brasil, e lá ia muito gringo lá. Então os gringos ficavam olhando lá, e eu chegava lá, mas bonitinho, tá cheirosinho, parava do lado dele, né? Hello. Hello. Sabe assim, né? The book is on the table. Qualquer frase que eu pudesse falar, eu ia falar. Que eu queria era ouvir, conversar, falar, eu queria aprender. Então, querido, você quer aprender algo? Vai atrás. Olha, a vida está dura? Claro que está. Mas ainda está dura e você está falando para trabalhar mais? Claro, eu estou te falando para você trabalhar mais, para você ter uma vida tranquila depois. Hoje você tem 2 opções. Ou você vai ficar reclamando da vida, de que a vida é dura, ou você vai arregaçar a manga, trabalhar um pouco mais e conseguir mais dinheiro e começar a organizar a sua vida financeira. Então, eu até digo o seguinte, nosso Deus, Ele é justo. Tanto que na parábola do rico e do Lázaro, Lázaro era um mendigo, e a Bíblia mostra esse homem, quando morreu, foi para o céu e se sentou, o homem que passou fome na terra, se sentou à mesa num grande banquete com o nosso pai Abraão. Que coisa maravilhosa, uma esperança para nós. Deus é justo, mas o mundo é injusto, meu irmão. O mundo é injusto. E você tem que remar contra a maré. Acorda para isso. Não adianta ficar reclamando, esse país é o país que você está. Você não vai mudar, e reclamar não vai mudar. Vai para cima, vai trabalhar, vai fazer um curso novo, vai insistir em alguma ideia nova. O que você não pode é ficar parado. E um detalhezinho, saia e fuja de chaves milagrosas. Não tem chave milagrosa. A regra é sempre a mesma. Trabalhe bastante, ganhe dinheiro, viva com menos, economize e guarde. Não tem outra regra, essa se você quer crescer. Agora, se você quer chave milagrosa, aí vem aquele pessoal que vai usar a linguagem inglesa com você, né? Não, você precisa mudar o seu mindset, né? Você precisa, você pegou a visão, isso, aquilo. Sai disso, meu irmão. Isso é coisa para ludibriar você, para pegar o teu dinheiro. Ele não quer que você cresça, ele quer pegar o teu dinheiro. Então, daqui a pouco você fica tanto com esse negócio de poder da mente, que você está querendo fazer cavalo da marcha ré. Para com isso. Para com isso. Então, meu irmão, para de gastar dinheiro com conferência de coaches por aí, e usa esse dinheiro para guardar para a tua família, para os teus filhos, para os teus netos, deixando herança aqui na terra, deixando um nome aqui na terra, para que os seus filhos, os seus netos no futuro, levante a mão para o céu e fala, graças a Deus, pelo pai, mãe, pelo vô, pela avó que eu tive, que me deixaram herança de ensino, herança de comportamento, herança de uma pessoa que trabalha, e herança financeira também. É isso que eu acredito que pode ser a tua vida. Segue a palavra de Deus, meu irmão. Ganhe dinheiro difícil. Ganhe dinheiro com o suor do rosto. Ganhe dinheiro ajuntando aos poucos. É isso que está ensinando as Escrituras Sagradas. Dinheiro que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Vai embora logo. Fuja dessas betes. Homem, fuja da bete. Tua mulher está de olho em você. Fuja. Para quem não sabe, betes são casas de apostas. Tá bom? É o jogo do bicho moderno. É isso. Alguém fala o seguinte, não, mas eu conheço alguém que ganhou, no meio de 1 milhão de pessoas, alguém ganhou mesmo. E esse que ganhou dinheiro fácil. Esse dinheiro fácil vai embora rapidinho. Agora o dinheiro que você ganha suado, com trabalho, aí você valoriza. Aí você sabe o que é. Agora você entende
Por que o teu pai brigava com você e saía apagando a luz de casa? Porque é ele que pagava a conta. Agora você entende isso. Eu vim entender isso também depois de casado, não é? Então, terceiro, invista no seu futuro. Invista em seu futuro. Guarde o suficiente para que no futuro você viva com algo digno. Cuidado para você não perecer no futuro por falta de visão no presente. Hoje, você é o futuro, hoje, você é o futuro daquilo que você era anos atrás. Então, o que você tem hoje tem a ver com o que você fez anos atrás. Se você fez certo anos atrás, você olha para aquele cara, para aquela mina de anos atrás e manda beijo. Você fala, te amo, sou teu futuro. Que legal que você toma essas decisões lá. Agora, é claro, se você hoje está naquela pior, olha lá para trás e fala, eu te pego. Só que, hoje, você é o presente dessa pessoa que vai ser no futuro daqui a 5, 10 anos. Faça um planejamento. E faça um planejamento a curto prazo. E não estou falando você sair de hoje para virar milionário. Eu estou falando de você sair das dívidas. Lembra do que o Eliseu falou para a mulher? Vende o que você tem e o quê? Paga suas dívidas. Primeira coisa que ele falou, paga suas dívidas. Então, se você agora mirar em pelo menos pagar as dívidas, você vai terminar o ano que vem, daqui a um ano. Você vai terminar o ano que vem dizendo, está mais leve. Está mais leve. Mas só que daqui a 2 anos, você vai falar, está melhor. Está bom. Daqui a 5 anos, você já vai olhar para esse cara, para essa mulher aqui de hoje e vai falar, está funcionando. É você colocar em prática alguma coisa que você vai ver que o seu futuro, na verdade, está nas suas mãos agora. Poeticamente a gente canta assim, o meu futuro está nas suas mãos, Senhor. E isso é lindo, é verdadeiro. Mas cá entre nós, Deus pega isso e devolve, falou, não, mas vive você. Planeja o seu futuro. Programe o seu futuro. Então, a minha dica é aqui, seja regular em guardar o seu dinheiro. Quando a gente faz algo regularmente, aquilo se torna um hábito na vida da gente. Hábitos se criam pela prática contínua. Quantos aqui dirigem? Você dirige automóvel? Quantos de vocês? Você se lembra quando você começou a dirigir? Era estranho começar a dirigir, não é? Você ia trocar a marcha e aperta, né? E quando parava em ladeira, meu Deus do céu, né? Aquele sufoco. Mas daqui a pouco você conseguiu melhorar aquela situação, andou um pouquinho mais, você dirigia ali, né? O banco aqui na frente, né? Dirigindo com insegurança e tudo mais, você nem conseguia trocar de música. Hoje, o que aconteceu? Você estava trabalhando no seu córtex frontal e a sua mente estava simplesmente com tudo ali. É como quando num computador está tudo carregado ali no seu desktop. Então, está trabalhando ali, você está tenso, você está intenso naquilo. Mas quando se torna uma prática, o seu próprio cérebro alivia essa parte e se torna normal para você. Você não pensa para andar, você não pensa para respirar. Muita coisa você faz sem pensar. E alguns que dirigem há muito tempo, você não pensa para dirigir. Você dirige de boa, tudo mais. Daqui a pouco, quando você vê, você está em casa, não é? Porque você faz aquilo automaticamente. Por que eu te dei esse exemplo? Para te mostrar que quando você começa a guardar dinheiro, o mais difícil é o começo. Eu disse isso aqui no domingo passado, quando um foguete, por exemplo, está no seu lançamento, no lançamento do foguete, ele gasta nos primeiros 2 minutos e meio, 70% de todo o combustível dele. É o momento dele vencer aquela força da atmosfera e tudo mais. Então, o começo de tudo é o mais difícil. Mas depois que você já fez isso há algum tempo, aquilo se torna automático para você. Por exemplo, agora você precisa organizar suas finanças, é tema de domingo passado esse. Você vai administrar, você vai tomar liderança, você vai se organizar. Mas isso vai te gastar um pouquinho, mas depois,
Você mesmo faz seu orçamento do mês, você começa a organizar, mas depois de algum tempo, você já começa, sabe que algumas contas você pode colocar de modo automático, algumas coisas você vai liberando de outra maneira. Sendo sincero, daqui a pouco você nem conta precisa fazer mais, porque é automático para você. Você já sabe que tanto aqui você guarda, que outro tanto você poupa, que outro tanto você vai doar, você sabe aquilo que são seus compromissos, que está tudo pago, e aí você tem ali uma reserva que você pode gastar com você. Você nem precisa mais usar esse esforço todo. O que eu quero te mostrar é você criar uma cultura de guardar e de poupar. Quando nós fazemos então algo continuamente, tem um momento do cérebro que ele dá aquele clique. Ele entendeu. Então ele cria uma rotina para nós e aquilo se torna automático para cada um de nós. Então crie a rotina de guardar. No livro de Provérbios, no capítulo 21, no versículo 20, usando aqui a Bíblia na linguagem de hoje, diz assim: o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na abundância, mas o insensato não, porque ele gasta tudo o que ganha. Note como a Bíblia chama a pessoa que gasta o seu salário inteiro: insensato. Que tal você começar com o que você tem? Eu me lembro que, vendo bastante os conselheiros por aí sobre vida financeira, e aí eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: mas quando você juntar 500 mil reais, esse é um bom começo para uma vida estável. 500 mil, meu amigo, isso não é assunto para brasileiro. Isso é assunto para 1% ou 5% da nossa população. Vamos falar aberto. Mais de 90% dos brasileiros hoje, ao ouvir uma frase como essa, está falando: isso aí não é para mim. E cá entre nós, não é mesmo. Vamos ser sinceros, não é. Então vamos falar uma linguagem boa? Eu vou te dar um alvo para você guardar. Você não precisa levantar a mão, não levante a mão, não precisa expor sua vida aqui, por favor. Mas eu estou falando com você que não tem nada guardado, tá bom? Estou falando com você que não tem nada guardado. Eu vou botar um alvo para você. O alvo é você guardar 5 a 10 mil reais. Quanto tempo? Aí é o teu tempo, você vai fazer suas contas. De que maneira você vai conseguir guardar isso? Eu vou te falar, esse é o pontapé inicial para uma vida equilibrada. Esse é o pontapé inicial para você ter uma vida com reserva e para você poupar para o seu futuro. Mas, Anésio, 5 mil reais não dá para uma vida, não vai dar para nada. Eu estou te falando. Você não tem nada e está reclamando? Segue meu conselho. É verdade. Você já percebeu isso? A pessoa fala: não, eu quero. Meu irmão, por isso você não chega lá. Guarda 5 mil. Mas, Anésio, o que você está falando? Simples. Você que não tem nada guardado. Aí você começa a guardar e você atinge essa meta de 5 mil ou 10 mil. Você atinge essa meta. A hora que você vê essa meta lá e você vê o suador que for chegar lá, você vai falar: não vou gastar esse dinheiro. Não vou gastar, esse dinheiro me custou muito. E aí você começa a valorizar aquilo que tem lá. Volta no tempo, volta no tempo. Tenta se lembrar lá na sua época do seu primeiro emprego. Com certeza seu primeiro emprego deve ter sido com salário mínimo. O meu primeiro emprego foi abaixo do salário mínimo, que nem registrado era. Mas tenta se lembrar dos seus primeiros ganhos. Vamos colocar nas moedas de hoje, que no meu tempo lá eu não sei mais nem o que era, se era cruzeiros novos, cruzados novos, novos cruzeiros, eu não lembro mais que moeda que era, tá? Vamos colocar o real nosso. Volta lá, na sua mente, quando você ganhou seus primeiros salários, você era novinho, sei lá, 14, 15, 16 aninhos de idade, seu primeiro salário, muito bem. Vamos supor que se fosse no dia de hoje, você foi lá tirar um dinheiro no banco e veio aquela nota de 100 reais. Você olha para aquela nota, você fala: eu não posso trocar. Você tem que ficar com ela. Porque a hora que você chegar lá e trocar, vamos lá, você vai pagar alguma coisa que custava 5, e você pagou com a nota de 100, ele vai te dar um bolo de nota assim, de 5, de 10, tal, ela vai ficar no teu bolso, vai voar, vai para tudo quanto é canto, daqui a pouco você não tem mais nada. Então é esse efeito que dá
quando a gente pega, que não tem nada poupado, vai lá e guarda esse tanto. Você começou a fazer uma estrutura para você. Você começou a mudar a sua mentalidade. Começou a mudar não só a mentalidade, você começou a mudar a sua prática. E aí você conseguiu mudar o quê? A sua cultura. Você passa a ter uma cultura de economia. Então, é assim que começa. Você nunca vai sair do buraco se você não usar uma parte do seu salário para investir e multiplicar o seu dinheiro. Você precisa fazer isso. Para de pedir empréstimo do banco. Começa a emprestar dinheiro. Porque é isso que é guardar dinheiro. Guardar dinheiro, você está emprestando dinheiro para o banco trabalhar com o seu dinheiro e ganhar mais dinheiro ainda que o seu. Mas mais adiante você vai aprender a fazer novos investimentos. Algumas pessoas até me falam isso, Anésio, como é que é aplicar na bolsa e tudo mais? Eu falei, você tem dinheiro guardado? Não, então esse assunto não é para você, meu querido. O assunto para você é guardar dinheiro agora, nem que seja debaixo do colchão, mas você precisa guardar. Você precisa primeiro criar o ambiente, paga suas dívidas primeiro, começa a guardar, e aí você vai ver o que você dá a fazer depois. Então, quer ver um exemplo? Agora aqui eu vou forçar, eu não vou pedir para você levantar a mão não vou pedir, por favor, não quero expor ninguém aqui. Mas responde para você mesmo. Você consegue, talvez não seja agora, quem sabe você consegue agora em dezembro, em janeiro, você consegue guardar R$500 por mês? Pensa aí, pensa. Será que dá para você guardar R$500 por mês? Legal. Vamos subir um pouquinho mais só para dar certo com a minha conta? Seria R$631,59. Tá bom? É um pouquinho a mais. Mas será que dá para você guardar, vamos lá, R$632? Dá para você guardar? Eu estou dizendo isso, que num cálculo simples, usando a taxa de juros atual da nossa nação, que nesse mês está em torno de 0,86%, em 20 anos você tem R$500 milhão guardado. 20 anos. Mas 20 anos, Carisma tem 30. Eu tenho 58, meu irmão. Passa assim, ó. Passa rápido. Mas é R$500 milhão. O que significa que se você guardar o dobro disso, ou seja, você consegue guardar R$1.000 por mês? Sobe um pouquinho mais. Se você consegue guardar R$1.300 por mês, usando as taxas de juros atuais, é claro, isso tudo oscila e muda, é só um cálculo para te incentivar. Em 20 anos você tem o seu primeiro milhão. Então nota que metas e alvos para o futuro são importantes. Porque se você não tem meta e não tem alvo, você não consegue guardar dinheiro. Aí eu te pergunto, qual é o teu sonho? Novamente aqui, quantos casados temos aqui? Primeiro eu vou falar com os casados, depois com os solteiros. Casados. Primeiro eu vou falar com os casados, depois com os solteiros. Casados, vocês. Quais são os alvos de vocês? Só que tem um detalhezinho, é muito importante nós termos alvos. Mas eu queria dar um conselho aqui para vocês que são casados. Além dos alvos, você também precisa ter o alvo você e eu. O que é isso? Tenho que te explicar. A maior parte dos nossos alvos, e aqui eu estou falando de mim e da Magda, por exemplo, a maior parte dos nossos alvos são alvos nossos. É meu, é dela. E aí nós tínhamos um alvo de, vamos reformar aqui a nossa casa, nessa parte. É um alvo nosso. Mas quais são os alvos dela? Qual é um sonho que ela tem e que não tem a ver comigo? Qual é um sonho que eu tenho e que não tem a ver com ela? Porque às vezes nossos sonhos são uma coisa pequena. É um alvo simples. Eu quero ter um videogame novo, entendeu? É um alvo meu, não é dela. Ela quer ter algumas coisas que é dela, que não é meu. Então, são alvos que a gente vai criando, mas que eles precisam de planejamento. No entanto, se a gente não tem esses alvos, parece que não tem sentido a gente guardar dinheiro. Os nossos alvos, quando a gente se acostuma a guardar dinheiro, você vai ver, a nossa linguagem se torna outra. A gente começa a pensar agora, agora eu gostaria de ajudar o futuro dos meus filhos.
porque o que eu tenho já é suficiente para mim. Agora eu quero ajudar a dar uma base melhor para eles, e vai aumentando esses alvos. Tem que haver uma razão, um motivo, um sonho para guardar dinheiro, porque se você não sabe para que guarda dinheiro, na hora que surgir um dinheirinho para você, você vai gastar com qualquer coisa. Não dá para guardar dinheiro se você não tem motivação. Tem uma coisa que a gente precisa desaprender na cabeça da gente, porque a vida nos ensinou algumas coisas que foram erradas. Uma delas é que economia, ou no caso, economizar é coisa ruim. Então, eu queria te mostrar que quando você tem um sonho, economizar é coisa boa. Por que você está dizendo que a vida nos ensinou coisa? Quer ver uma coisa? Quando você era criança, a palavra economizar era horrível. Pai, sei lá, McDonald's não é do meu tempo, né? Mas vamos falar que fosse, vai. Né? Pai, vamos no McDonald's? Não tem dinheiro, filho, tem que economizar. Economizar era o diabo para a gente. Roubava a nossa alegria. Ele veio para roubar, matar e destruir. Tudo que a gente quer. Quer um brinquedo novo? Não, tem que economizar. Não dá. Quer ir em tal lugar? Não dá, tem que economizar. Economizar parecia ser algo ruim. Muda isso, querido, muda. Economizar é dar para você a possibilidade de realizar um sonho. Pense no amanhã. E cá entre nós, não dê a mínima para quem te chama de mão de vaca. Não dê a mínima para isso. Porque quem fala isso, lá adiante, vai chegar sempre para você e falar: ei, tá podendo, hein? Ele vai falar mal de você de todo jeito. Está entendendo? Então, uma pequena revisão aqui. O tema de hoje é equilíbrio financeiro, é um chamado à simplicidade, sabedoria e fé. Então vamos viver, em primeiro lugar, uma vida simples. Quando eu vivo uma vida simples, começa a me sobrar alguma coisa que eu posso guardar. Eu não vou parar aí. Segundo, dedique-se ao seu trabalho. Começa a bolar profissão nova, vai crescer no seu trabalho, vai fazer cursos, vai ter alguma situação extra que você possa produzir. E terceiro, invista no seu futuro. Começa a pensar em guardar e poupar, de modo a você guardar regularmente, você ter um futuro mais organizado. Quarto e último, o motivo de todo esse ensino: siga a lei do Senhor. A instrução do Senhor, a Bíblia Sagrada, é uma lei santa. Por que Deus coloca de modo de lei? Porque a gente é muito infantil. Você não chega assim para o seu filhinho pequeno e fala assim: querido filhinho, não põe a mãozinha no fogão, porque é quente. E o menino lá: eu vou colocar. Não, não coloca. Não, você tem que falar: tira a mão daí, menino, já. Né? Você fala: não pode. E alguém fala: nossa, que pai restritivo. Você quer que meu filho torra a mão dele no fogão quente? Por isso que Deus fala: não, 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 não e não. Mas muitas vezes Ele fala: faça isso, faça isso, faça isso, faça aquilo. É por isso que em Provérbios fala: escute os conselhos do teu pai, ouça as instruções da tua mãe. Ele está falando: siga princípios que você vai ter sabedoria. E a lei do Senhor, ela é rica. A lei do Senhor orienta cada área da nossa vida. O nosso Pai Celestial, olha quanto texto bíblico nós já vimos de instrução prática para o nosso dia a dia. E o último que eu quero ler com vocês, se você estiver sentado anotando, pode continuar, mas quem não está anotando, fiquem em pé todos comigo, por favor. Salmos 1. O interessante é o primeiro salmo da Bíblia já dá uma instrução sobre isso. E isso era cantado pelas pessoas, para que isso ajudasse mais a memorizar esses textos. Vamos ver Salmo 1, diz assim: feliz ou bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei medita
dia e noite. O que vai acontecer com essa pessoa? Ele será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o seu fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha. E a última frase, fala junto comigo, vamos lá. E tudo quanto ele fizer, prosperará. Palavra do Senhor para nós aqui. Aleluia! Santa e maravilhosa palavra de Deus. Leia essas palavras, estude esses textos, faça anotações, faça sua própria Bíblia de estudo em casa, medita na palavra de Deus, você vai ver como que ela te traz ideias novas, ela amplia os seus pensamentos, ela clareia o seu caminho, ela é sólida. Pratique a palavra de Deus. E isso vai revolucionar a sua vida, o seu pensamento, vai renovar o seu entendimento. Tem muita coisa de graça por aí para você aprender, fazer curso novo, crescer, organizar. Mas eu até acredito o seguinte, começa com o que a gente ensinou aqui já agora. Não adianta você querer conhecer mais se esse pouco que você sabe agora, você não está praticando. Então comece a praticar isso. Essas são instruções do nosso Pai para o nosso próprio bem. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, pede para Deus, que a todos Ele dá, de graça Ele dá. Pede sabedoria para Deus, seja sincero, fala, Senhor, estou precisando de direção, mas eu sei que o Senhor tem direção para a minha vida. Pede para Deus, faz isso. Tenha certeza de uma coisa, o nosso Pai Celestial, Jesus mesmo disse isso. Olha as aves do céu, elas não semeiam, elas não plantam, no entanto o Pai Celestial não deixa nenhuma delas passar fome. Vocês não valem mais do que as aves do céu? Olha os lírios do campo, são lindos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. No entanto, eles murcham, secam, é jogado fora, é queimado. Você não vale mais do que uma plantinha? Vale. Assim também, o nosso Pai Celestial vai cuidar de nós. E Ele está cuidando agora, dizendo, filho, faz isso aqui. Pratica isso aqui que eu estou te dando instrução. Se você fizer isso, como disse aqui o texto que nós acabamos de ler, se você andar na lei do Senhor e na lei do Senhor meditar dia e noite, se você ler esses textos bíblicos, inseri-los no coração e eles se tornarem prática na sua vida, que diz o texto, tudo quanto fizer prosperará. Põe tua mão no peito, quero orar com você. Meu Pai, eu peço pelo meu irmão e pela minha irmã que entrou aqui hoje e que está sendo desafiado por essa palavra a começar um novo estilo de vida, diferente do que tem no mundo, nesse mundo que só esnoba, onde as pessoas ficam querendo impressionar as outras. Mas o meu irmão está pedindo agora sabedoria para o Senhor, para levar uma vida equilibrada, para ter uma vida saudável, para ter um futuro feliz e dar até um futuro para a sua descendência. Meu Pai, ajude meus irmãos a começarem agora. Aos rapazes e moças que aqui estão, que cedo em suas vidas comecem a seguir a Tua palavra, aprendendo a se organizar financeiramente, a guardar, a poupar e a confiar que, vivendo uma vida simples, vão ter sempre em abundância, de modo que quando eles estiverem na velhice, terão um tesouro guardado para si. Que a boa mão do Senhor esteja sobre o Teu povo aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Que nessa semana seja semana de muito trabalho, trabalho de organização financeira, trabalho de colocar os pensamentos em ordem, de rever as dívidas, as contas, de fechar as torneiras que pingam e começar a crescer. Seja o primeiro passo de uma vida estável e próspera. Que seja próspera a alma do Teu povo, Senhor, para que sejam prósperos também os Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Ao nosso Deus, mais uma vez. Fé. Foi o último ponto nosso. Fé. Que Deus nos leve a essa vida de fé, sabendo que Ele cuida de nós. E a maneira dele cuidar de nós é dizer: filho, não faz mais isso. Filho, não vai por esse caminho. Filho, foge da Beth. Filho, foge do vício. Filho, guarda um dinheirinho, vai. É mais ou menos assim, Deus olhando aqui o teu futuro e falando: melhor você guardar. Porque é importante. Ou até mesmo olhando o teu futuro e vendo uma coisa muito boa, falou: se eu fosse você, eu guardava. Então, segue os conselhos do Senhor. Amém? A lei do Senhor é perfeita, diz a palavra de Deus, e ela refrigera a alma. É isso que a palavra de Deus vai fazer na tua vida. Amém? Me permita abençoar a você e a sua semana. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Boa semana para você, que o Senhor te abençoe. Graça, paz, bênção na tua vida, em nome de Jesus.